Muito bem. Maravilha. Então, hoje, dia 14 de abril de 2021, estamos aqui para mais um Iguaçu Vale de Marechal, de Rondon. E hoje o nosso tema é com uma grande amiga, Cristiane Herrera, que está diretamente de São Paulo e vai trazer para a gente o tema: como a ISO pode alavancar seus negócios e aumentar o desempenho da sua empresa. A Cristiane já esteve aqui em Marechal, já conhece a nossa região, né? A nossa região. E, então, é muito legal, porque ela já tem... A voz da Juliana sumiu. Deve ser internet. Juliana. Juliana. Então tá. Acho que ela deve ter acontecido um problema na internet dela. Bom, se quiser dar sequência, iniciar. Ela está conectando novamente. Olha lá, conseguiu. Tudo certo, Juliana? Tudo certo, Juliana? Ativa o mudo. Desativa o mudo. Tira o mudo. Está no mudo. Está no mudo, Juliana. Nossa, eu estava falando aqui. Eu disse que o meu celular travou e agora eu entrei pelo celular. Vamos lá. Então, um dos motivos de ter trazido o assunto, né, sobre ISO, sobre consultoria, sobre certificação, foi que algumas pessoas que nós tivemos palestra nos últimos dias, de grandes empresas, grandes empresários, eles comentaram muito sobre essa questão de ter consultor, de buscar conhecimento fora, de trabalhar um pouco nessa parte das normas para organização de processos e tudo mais. E aí a gente convidou, então, a Cristiane Herrera para falar com a gente, que tem larga experiência, né, como consultora, como treinadora, como auditora líder, e aí ela vai contar aí a sua experiência, contar um pouquinho como que funciona e ver se, de alguma forma, ela consegue nos ajudar aí com bastante conhecimento. Cris, seja muito bem-vinda aqui no Iguaçu Vale Rondon, e agora está contigo. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Ju, muito obrigada por abrir esse espaço para também passar aí um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho, e rapidamente vocês vão tomar conhecimento de vários pontos. Eu sou formada, né, como a Juliana já passou o meu portfólio em administração de empresas, com especialização na parte de normalizações, para várias normas, não só ISO 9000, mas a parte de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social. Sou auditora líder nas todas essas normas, com colocação internacional, meu diploma é internacional, então eu posso operar em qualquer país que tenha e implemente esse tipo de normas, né? E estou aí no mercado, não vai fazer conta de idade, tá, gente? Há 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Então, eu vou passar para vocês uma rápida apresentação, para a gente depois abrir as discussões, ok?
Eu vou compartilhar aqui, né, Ju? Deixa eu só me situar, porque o Zoom é algo que eu utilizo pouco. Zoom. Você pode, no share, que a gente apresenta isso aqui. Estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim, Cris. Ok. Ele não... Então, aqui nós vamos conhecer um pouquinho da ISO 9000 e os seus benefícios. Nós vamos ter um entendimento do que é ISO, rapidamente sobre alguns organismos acreditadores, relação custo-benefício, enfim, os passos para certificação e etc, ok? Então, a ISO, ela é uma organização internacional de normatização. Existe uma diferença, né? Normatização e normalização. Normatização é quem faz as normas, quem faz o padrão, e normalização é quem faz a aplicação da norma. Então, as empresas de consultoria, elas praticam a normalização, ok? Só para a gente equalizar aí o conceito sobre o que é normatização e normalização. Então, a ISO é uma entidade, é uma organização que faz a norma. Então, são várias normas ISOs, não só a ISO 9001, mas tem várias normas para vários segmentos para implantação nas empresas. Então, é uma organização que tem sua sede na Suíça, e ali estão presentes aproximadamente 164 países que representam esta organização, membros, 164 países membros. O Brasil faz parte desta organização também, através de um comitê na parte da qualidade chamado CB25, é um comitê ligado à ABNT. Opa. Nós temos aqui, junto com essa parte, né, da normatização, alguns fóruns de acreditação. Então, a gente tem o IAF, que é um fórum internacional, só para a gente entender a hierarquia. Abaixo do IAF, nós temos aqui o Inmetro, e abaixo do Inmetro, nós temos os organismos de certificação, que são credenciados a cada entidade, a cada organismo acreditador. No Brasil, nós temos o Inmetro. Nos Estados Unidos, nós temos o ANAB. Em cada país tem um organismo parecido com o Inmetro, vamos dizer assim. E todos esses organismos, eles são ligados a este Fórum Internacional de Acreditação. Existe uma hierarquia, né? Então, por exemplo, o IAF, ele realiza auditoria no Inmetro. O Inmetro realiza auditoria nos organismos de certificação. E assim vai. E os organismos de certificação realizam auditorias nas empresas. Então, aqui, os organismos de certificação são eles que emitem o certificado de ISO 9000, de ISO 14000. Cada certificado é emitido pelo organismo de certificação. Tanto pode ser o nacional, como também o internacional. Ou seja, eu posso solicitar uma certificação e solicitar, né, o certificado de um organismo fora do país. Se eu for exportar para a Europa, por exemplo, é interessante que eu tenha um certificado internacional. Por quê? Porque é reconhecido no mercado comum europeu. Eles não vão aceitar, por exemplo, um certificado gerado pelo Inmetro. Eles vão exigir um certificado gerado por um organismo, por um órgão acreditador local, ok? E aí a gente vem na questão, né? A implantação da norma ISO 9000, que a gente fala que ela foi muito mistificada ao longo, né, da sua existência. Ela data aí desde 1987, foi a primeira versão, e nesta versão ela era muito realmente burocrática. Ela era uma versão assim que tinha muita documentação, muito papel,
E ela, claro, como a própria norma determina a melhoria contínua, ela foi evoluindo. Ela chegou a um ponto hoje que ela virou uma norma de gestão de negócios, praticamente. Com isso, ela passa a agregar valor sobre as vendas das empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa hoje. Se ela for uma empresa certificada, ela tem um valor. Se eu quiser vendê-la no futuro, e ela for uma empresa certificada, ela tem um valor. Se ela não for, ela tem outro valor. Se eu quiser abrir o meu capital da minha empresa para a Bolsa de Valores, por exemplo, não tem valor agregado quase as empresas que não têm certificação, que não buscam nenhum tipo de certificação. A própria Bolsa já exige hoje que a sua empresa tenha determinado padrão, né, tanto de qualidade quanto ambiental, enfim. Ela agrega valor na empresa nesse sentido também. Outro ponto importante é que, com a certificação da ISO, você dá credibilidade à sua marca. Isso faz com que alavanque novos negócios, novas empresas, né? Novos clientes. Então, isso é muito importante nesta questão de aumento de mercado e de faturamento também. Além disso, a questão da organização, da forma de você organizar os processos dentro da empresa. Você tem uma organização, a própria norma, ela te direciona a você identificar quais são os processos existentes e alinhar o canal de comunicação desses processos. Então, muitas informações que às vezes está lá na cabeça, né, do funcionário, principalmente do funcionário mais antigo, você consegue resgatar e reter esse conhecimento como um conhecimento organizacional, porque, na verdade, o funcionário se desenvolveu dentro da sua empresa. Ele criou, né, ele cria mecanismos de trabalho que, às vezes, facilita todo um canal de comunicação. Muitas vezes, quando esse funcionário vai embora, ele leva consigo todo esse know-how. E a norma, ela faz com que, a partir do momento que eu padronize o processo, eu consigo trazer estas informações para dentro da minha empresa. Então, isso é algo que agrega muito valor, né? Outro ponto importante é que, quando a gente está implementando a ISO 9000, nós conseguimos identificar talentos que, às vezes, a empresa pode estar ali prestes a perder e a gente consiga reter esse talento para a organização também. Nesta nova versão, que eu acho que, assim, que é o fundamental, que foi uma sacada excelente de mudança com relação à ISO 9000, que é a questão da análise de risco. Então, a gente começa a olhar a empresa e a gente começa a criar uma cultura dentro da empresa de análise de risco para todas as ações e melhorias que a empresa quer tomar. Com isso, a gente consegue trabalhar os gaps que a gente possa encontrar, evitando o investimento desnecessário e até mesmo reduzindo custos, né, com as melhorias dos processos. Então, hoje, a ISO 9000, ela passou a ser menos burocrática, porque eu não preciso de tanta documentação mais para implementar uma ISO 9000, e nem antigamente também, vamos dizer assim, depois da versão 2000, ela já deu uma grande reduzida na quantidade de documentos desnecessários. E tudo também, pessoal, é como é que a consultoria e a metodologia que ela cria vai poder agregar valor. Porque muitas vezes o sistema que a gente fala, nossa, é um elefante branco. Eu tenho o ISO 9000, mas a minha empresa roda em paralelo a isso. É porque realmente não entendeu o conceito da normalização. Não entendeu o conceito do que implementar, porque a norma ela não determina como implementar, ela determina o que tem que fazer, como a empresa vai definir. Aí vai da criatividade do consultor, vai da forma como você mapeia o processo, vai da forma como você determina os controles. Então, quanto mais enxuto estiver o sistema de gestão e mais próximo da realidade da empresa, ele vai ter sucesso. Eu costumo dizer que as empresas
que geralmente tem um sistema muito complexo, é porque não foi analisado a real necessidade daquela empresa específica e também os processos. Muitas vezes a empresa de consultoria ela já vem com uma metodologia pronta e ela quer colocar aquela metodologia dela daquela forma. Ela não quer ter o trabalho de entender como funciona a empresa, melhorar o processo da empresa e colocar em prática, porque isso para ela, às vezes, tem uma certa dificuldade de como traçar essa metodologia para fazer essa identificação e levaria muito mais tempo, que acabaria onerando mais com quantidade de dias de consultoria e o preço para aquela empresa seria um valor absurdo. Então, ela acaba vindo com algo mais engessado e aí é isso que a gente acaba tendo, né? Muitas empresas, não agrega nada, não agrega valor e etc. Então, esses são os pontos principais que a gente pode entender de benefício para a implantação da ISO 9000. Esta dificuldade, essa complexidade que a gente enxerga em implantar qual metodologia que aquela empresa que foi contratada está utilizando para implantar dentro do cliente, por exemplo. Então, esse nível de dificuldade e complexidade vai de consultoria a consultoria, e aí você pode ter um sistema muito inchado e que não é necessário tudo aquilo para certificar uma empresa. Então, aqui, eu vou voltar um pouquinho, né, que eu acho que é interessante, antes de a gente passar isso aqui, que é a questão desta metodologia, né? A HC, nós desenvolvemos uma metodologia que hoje a nossa empresa ela é conhecida para reestruturação de sistemas de gestão de um modo geral. Para você ter uma ideia, nós temos clientes que nós conseguimos enxugar 70% de documentação desnecessária. E hoje o sistema roda 100% naquilo que a empresa faz. Não tem como dar errado algo que eu estou colocando como eu faço. Então, dentro disso, a gente faz uma análise do requisito normativo e vê o que a empresa já atende. Isso você já atende desta maneira, não precisava ter criado esta outra maneira. Então, hoje nós temos esse trabalho muito focado em reestruturação de sistemas, e quando a gente faz a implantação de sistema, a gente já faz dentro de um critério mais enxuto possível. Então, realmente, agrega valor nesse sentido de realmente a empresa implementar aquilo que é necessário, o que é desnecessário, não tem porquê. E quando a gente entra numa empresa que está, por exemplo, a gente tem uma empresa que é uma multinacional italiana, que nós trabalhamos ela o ano retrasado. Eles tinham uma documentação imensa, um sistema que rodava já com ISO desde 1996. Então, quer dizer, eles foram passando por várias revisões de ISO e não foram adequando, era um monstro. Quando a gente entra para tirar, o pessoal, nossa, mas você vai tirar e se fizer falta? E se vier um auditor aqui e me der não conformidade porque eu tirei? Eu falei, garanto para você que não vai acontecer isso. Então, essa experiência nossa com enxugar sistemas, ela veio da onde? Veio exatamente dos 10 anos que eu trabalhei num organismo de certificação internacional, que é o Bureau Veritas Certification, e vendo inúmeros sistemas no Brasil, eu rodei praticamente o Brasil todo, fazendo auditorias de certificação, e quando eu me ausentei, eu falei, não, agora eu vou criar algo que tem que ser bom, tem que agregar valor para as empresas. E foi aí que a gente começou esse trabalho de reestruturação. E aí a gente vem, né, com todo esse trabalho já desde 2013, trabalhando somente com consultoria também. Bom, aí quais são os passos para eu conseguir uma certificação? Então, primeira coisa é fazer uma auditoria de análise de diagnóstico na empresa. Por que é importante essa análise de diagnóstico? Para a gente levantar o que a empresa já tem, somente fazer adequação e não ser necessário burocratizar a empresa. Esse é o primeiro ponto. A partir desta auditoria, a gente faz a elaboração de um plano de ação para adequar requisitos. Depois, a gente faz a revisão de documentos para poder implementar os requisitos normativos.
A gente chama de rodar a sistemática. O que que é? Eu estabeleci o padrão, estabeleci a rotina, mudei o que eu tinha que mudar, melhorei meu processo, e eu fico ali uns 2 meses, 3 meses, trabalhando naquela nova rotina, né? Ou seja, a empresa vai rodar daquela nova forma, para depois a gente chamar uma auditoria interna e realizar a auditoria em cima daquilo que a gente realmente já tenha implementado. Na auditoria, sempre vai aparecer alguma coisa ainda para corrigir, para adequar. A gente faz a correção desses gaps da auditoria e, por fim, a gente chama aí o organismo de certificação. O organismo de certificação vem depende do tamanho da empresa, em média, de 3 até 15, 20 dias, depende do tamanho da empresa, tá? Existe uma tabela que a gente faz o cálculo de quantos dias de auditoria vão ser necessários. Essa tabela é uma tabela do Inmetro, inclusive, é obrigado a seguir. Então, em média, a gente leva de 6 a 18 meses para implantar um sistema de gestão, dependendo do tamanho da organização. Nós, da HC, geralmente levamos aproximadamente 10 meses. Para uma empresa de até 300 funcionários, é muito comum a gente levar 10 meses para implantar. A maioria dos casos, né, de 8 a 12, mas geralmente 10 meses a gente consegue implantar já com auditoria. O investimento, para vocês terem uma ideia, fica em torno de mais ou menos R$150 mil ao longo, né, o valor total, e as certificações, elas variam entre 10 mil e 25 mil reais. Também vai depender do tamanho da empresa, enfim, a quantidade de sites a serem auditados. Então, é algo que a gente mais ou menos estima aí para implantação e certificação. Então, aqui eu falei de alguns cases de sucesso, né? Falei dessa empresa com relação à parte de redução de documentação. Outro case de sucesso que nós temos também junto com a nossa empresa é que, além de a gente fazer toda a parte da metodologia, nós também temos uma parte de sistema. Nós temos um sistema informatizado que é para gestão normativa. Então, isso também ajuda muito na implantação. Hoje, ele foi o primeiro sistema informatizado, né? O primeiro sistema de gestão do Brasil. Nós criamos ele em 2005 e ele está aí no mercado até hoje, com grande sucesso. É um case de sucesso também, né? O sistema de gestão da HC. E junto com ele fica muito fácil a gente implantar toda a parte da gestão. Então, ele tem módulos para controle de documentos eletrônicos, tem módulos da parte de RH, da parte de treinamento, da parte de competência, da parte de avaliação de desempenho. Ele tem módulos específicos para tratar reclamação de clientes. Então, enfim, ele cobre vários requisitos normativos que são comuns a várias normas ISO, tanto 9, 14, 45, enfim. Ele é um sistema bastante dinâmico e ele vem nos auxiliando também como os cases de sucesso aí na parte de implementação das normas. Nós temos este case que eu te falei da empresa italiana, temos outros cases na parte de construção civil também, de sucesso, todos eles focados para redução e reestruturação de sistema de gestão e, principalmente, pessoal, melhorias de processos. As melhorias que nós realizamos nos processos internos das organizações que acabam surtindo melhores resultados, porque envolvem redução de custos, investimentos de forma adequada, gastos em treinamento realmente onde são necessários. Então, nós temos esse ponto de vários cases de sucesso ligados a esse sentido também. Eu gostaria de deixar aí para vocês, né, aberto, obrigado por dispor do precioso tempo de vocês, e vou abrir aí para esclarecer dúvidas, ou seja, o que vocês necessitarem aí para a gente poder ajudá-los nesse sentido. Oi, Cris. Eu acho que tem que parar de compartilhar. Eu estou tentando, Ju. Interromper compartilhamento.
Era lá. É que eu estou clicando nele e ele não está indo. Olha, tá vendo? Só um pouquinho. Era lá. Isso, clica no Ele não zoom. está abrindo para mim, ó. Deixa eu só ver aqui. Interromper aqui, se eu consigo interromper seu compartilhamento. Veja se você consegue, porque realmente ele está... É assim, hoje a gente está com uns probleminhas de conexão, de... Aí consegui. voltou. A conexão dá problema bem na hora da introdução, aí fica duro, né? E quebra minhas pernas. Então, ele parou de compartilhar? Sim, já. Mas acontece. Cris, muito obrigada aí pela fala, já te agradeço novamente de antemão. Muito obrigada, está interrompido. Já relaxa, tá tudo certo. Tá. Então, agora, pessoal, a ideia é deixar aberto para dúvidas, comentários e o que a gente puder aproveitar aí do conhecimento da Cris. Sim, é o seguinte, a gente... Pode perguntar, Selma. Bom dia, Peraí, Selma. Isso, vai lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Cristiane, a UniOeste é uma universidade pública, né, estadual. Ok. E nessa área de educação de certificação, eu estava, nesse intervalinho ali, eu dei uma pesquisada. Já passou por algum processo de certificação de universidades, tanto públicas quanto privadas? Não participo, não passei ainda por nenhuma implantação, mas assim, existe um critério e um padrão, uma metodologia que nós desenvolvemos. E a gente não tem dificuldade em chegar em qualquer tipo de ramo, porque a gente tem uma metodologia criada para como captar as informações. Então, é bem tranquilo. Para você ter uma ideia, nossos clientes hoje, eles vão desde construtoras, área de saúde, Unimed, nós temos várias Unimed certificadas que utilizam o nosso trabalho, nosso sistema. Nós temos a área de química, petroquímica, a área de armazenamento de combustíveis, são empresas que armazenam, né, aqueles tanques de combustíveis, de produtos químicos, de grãos, vários clientes que também têm a parte de grãos. Nós temos clientes na parte automobilística, na parte de metalurgia. Então, a forma como nós desenvolvemos durante todos esses anos, a metodologia desenvolvida nos permite a trabalhar em qualquer tipo de segmento, tanto dos mais complexos, né? Como, por exemplo, a parte de química, a parte petroquímica, a parte de armazenamentos de combustíveis é bem complexa, que exige toda a parte médica, então, medicina nem se fala, né? É bem complexo mesmo. Então, assim, não temos, nós não fizemos, mas não tem nada que nos impeça de trabalhar nesse sentido também. Porque quando você fala desses processos todos que vocês participaram, muitas vezes pelo menos na minha forma de pensar, talvez até o Douglas também pense dessa forma, de quanto que a gente poderia estar agilizando os processos, mas assim, até mesmo pelo TCC que eu dei uma olhada por cima agora, existe uma resistência muito grande, mas seria um sonho de consumo para muitas pessoas que trabalham na universidade que a gente tivesse esse processo de certificação, passasse por esse processo, né? Eu costumo dizer, assim, teve aqui na nossa região, inclusive a Juliana conhece, que é o Colégio Dom Bosco. Antes da pandemia, e aliás era para ter iniciado um trabalho com eles o ano passado, em 2019, nós fizemos uma apresentação e o Colégio Dom Bosco se interessou muito pelo sistema, porque não existe a parte de ensino, de maneira geral. Isso eu estou falando no Brasil. Se você pegar, por exemplo, na Europa, é muito comum você ver universidades certificadas com ISO 9000. É muito comum, porque isso dá credibilidade à marca. O ano passado, eu vou ser sincera com vocês, eu tive retrasado, né? A gente estava com 2 projetos para iniciar. Um foi neste colégio e o outro foi na Influx, que é um curso de inglês. Então, ali a Influx teve um interesse,
de fazer isso porque é uma franquia, né? Para os franqueados. Então, foram os 2 projetos que, infelizmente, com a pandemia, o pessoal acabou não dando sequência e, enfim, acabou aí não agregando nada nesse sentido. Mas eu acho que é algo que está iniciando no Brasil. Então, eu vejo que as entidades educadoras que saírem à frente disso, elas vão ter destaque, porque você sabe que vai agregar valor e de repente, você escolher uma universidade que te dê um respaldo certificado, que existe um padrão de atendimento, que existe, né? Então, assim, a credibilidade não tem nem o que falar. Uhum. Então, o que eu acho bem interessante fazendo o link, eu não sei se vocês conseguiram entender no começo da minha fala, em função do meu problema de conexão. Mas até foi um tema que eu achei super relevante trazer, porque nas últimas pessoas que participaram conosco nos últimos dias, de grandes empresas, grandes empresários, eles realmente fizeram a menção a consultorias, a normas, e o quanto isso ajudou e foi um destaque, né, de trazer para a empresa deles, de forma a ter conseguido o sucesso. E também uma outra parte da fala foi a questão de como que, mesmo nesse período de pandemia, essa organização dos processos se fez necessária para economizar, para ser mais rápido, mais ágil, né? Mais rápido. Sim. Então, como todo esse contexto, no período que a gente está vivendo de pandemia, que a gente imagina, não, mas agora é o momento de se fingir de morto. Não, eu acho que agora é o momento de buscar alternativas em paralelo, buscando alguma coisa a mais, buscando uma certificação, buscando um diferencial no mercado competitivo, buscando otimizar processo e tudo mais. E aí uma coisa também da fala da Cris, que eu acho muito interessante, também por ter experiência de ter trabalhado com as normas já, é que as normas, tipo ISO 9000, que seria de qualidade, a 14000 de meio ambiente, e assim vai, elas vem com uma pegada de gestão da empresa e não Exato. mais uma pegada tipo, eu preciso da norma porque eu preciso atender a norma. Não, ok, é como a Cris disse, eu preciso atender a norma com viés de processo, de melhoria, de satisfação, de economia. Então, eu acho que tem essa pegada muito interessante e eu acho que o assunto fica muito pertinente para o período que a gente está, especialmente. Exato, Ju, e eu volto a dizer assim, né, a questão, como você falou, né, da gente estar à frente, de inovarmos. Olha só, na versão da 2015, nós tivemos a revisão também de uma norma ISO, que é a norma que fala sobre a parte da auditoria, da execução da auditoria, que é a 19.011, que todos os auditores têm que seguir essa norma. E nessa revisão, existiu já em 2015 a questão da gente ter auditorias remotas. Muito bem, eu sempre estou ali antenada, eu pesquiso pelo site da própria ISO, na Suíça, em Genebra e tal. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, muito bom. Poxa, me fez a reflexão, né? Eu posso fazer uma auditoria remota. Como que eu posso fazer essa auditoria remota? O que eu posso considerar para não perder a credibilidade da auditoria? O que eu posso fazer remoto e o que eu não posso fazer remoto? Visto isso, nós desenvolvemos a metodologia, criamos um procedimento, a metodologia, isso em 2018, gente. Eu chegava no cliente e falava assim, olha, vamos fazer a auditoria parcialmente remota. Não, você está doida. Não, olha, esse processo a gente pode auditar remoto, esse outro também. Eu já tenho a metodologia, eu uso uma plataforma chamada Microsoft Teams, é muito legal, vocês vão ver e tal. Fiz toda a metodologia. Os clientes, não, ninguém queria metodologia. Gente, vai reduzir custo de traslado, vai reduzir custo de hospedagem, vai reduzir custo do auditor enchendo o saco dentro da sua empresa sem necessidade. Né? A gente vai aí, olha, são 5 dias de auditoria, eu faço 3 dias, 4 dias remoto, 1 dia presencial. Não. Arquivei lá, deixei lá, morto o procedimento. Ninguém quer, né?
chegou a pandemia. Chegou a pandemia, acho que tem um vídeo meu na internet, em abril, eu soltando, gente, é possível, não vamos parar o sistema de gestão, né? E nada. De repente, quando foi final de abril, chegou uma empresa multinacional. Eu quero essa metodologia. Eu não estou acreditando. Alguém quis. Alguém vai acreditar no potencial que é possível. Resumo, gente. Hoje, 80% das minhas auditorias e consultorias são remotas. A metodologia criada, o curso, eu tenho pessoas aqui que estão participando, que participaram do curso de formação de auditor. Lá a gente explica a metodologia. E é possível. O que a Cris, como auditora, se recusa a fazer? Eu não faço. Isso eu já falei, isso eu não faço. Auditoria ambiental e auditoria de saúde e segurança. Por quê? Porque eu respondo civil e criminalmente por qualquer problema que existir mediante isso, né? Então, você teve lá o problema de Mariana lá. Tem auditor respondendo também no processo. Por quê? Porque ele passou lá, ambiental, não viu o que tinha que ver, enfim. Então, isso, para minha segurança, eu prefiro recusar. Tem gente que está até fazendo isso hoje, né? Para ganhar mercado e tal, está fazendo. Porém, para minha segurança, eu digo, não. Meio ambiente, saúde e segurança só presencial. Agora, a gestão de qualidade, muitos processos podem serem realizados, né, remotamente. Aquilo que não depende de uma produção física, serviço, comércio, que eu não preciso estar 100% do tempo ali, eu consigo fazer. Então, isso reduz custo, enfim, e etc. Mas é isso, Ju, a gente realmente tem que investir nesse futuro aí, né? Está antenado nesse sentido. E é bem interessante daí com a colocação do Selmo, eu acho que é uma coisa bem interessante para se pensar, né? Porque aí seria um baita de um diferencial aí com relação à universidade. Sim, Selmo, você tem razão. Assim, a parte de educação no Brasil é algo que ainda não busca, né, uma certificação, tem muito a crescer, principalmente agora nessa parte que está utilizando, né, esse meio EAD, esse meio remoto, que eu acho interessante terem esses processos muito bem explicados para que a pessoa que compre esse serviço saiba realmente o que está comprando e dê segurança, né, nessa questão, principalmente a remota hoje, que eu acho que é mais complicado. Eu, assim, a nível de futuro, eu vejo que as universidades, principalmente as públicas, elas vão ficar atrasadas em relação ao demais sistemas de ensino superior, principalmente pela resistência na mudança. Sim. O Douglas, a gente teve uma reunião no ano passado, né, Douglas, em que se percebe claramente, e eu venho falando isso porque eu tenho um projeto chamado Universidade 4.0, em que exaustivamente eu falei para o governo do estado, olha, vamos começar esse processo, nós precisamos, vamos sair na frente. A Unioeste registrou o Universidade 4.0, uma marca da Unioeste. Então, assim, vamos nos aproveitar disso e vamos fazer uma mudança que é necessária. A pandemia ela só veio para dar uma cutucada. Olha, vamos acelerar isso porque no futuro eu não vejo futuro para a universidade se ela continuar gerindo da mesma forma, ensinando da mesma forma, tá? E os processos estão bem claros, de que a mudança é lógico que é uma disrupção muito grande, tá? A maioria das pessoas estão, digamos, naquela zona de conforto e não querem mudar. Sim. Mas eu não esqueço uma frase do professor Paulo Nogueira, que ele colocou na tese dele, a seguinte situação: a universidade ela precisa conquistar o reconhecimento da sociedade, e isso devagarinho a gente vem perdendo, infelizmente. Ela precisa se desenvolver, ou seja, precisa se manter no mercado. Isso é um mercado, por mais que as pessoas entendam que não, isso é um mercado. Claro. E outra, a terceira questão é a questão da sua própria sobrevivência. Sim. Eu não vejo esse modelo de gestão atual para daqui 10, 15 anos. Ô, Selma, eu vou pegar um gancho seu.
Em 2017, meus filhos estavam na Espanha fazendo universidade lá. Em 2017, eu fui para a Espanha para visitar várias universidades, com um propósito de entender como funcionava, enfim, para estudo. E eu fiquei, assim, impressionada, né, como que eles estão anos-luz à frente da gente, inclusive com a quantidade de cursos que são considerados universitários, mas são cursos de 2 anos. Cursos maiores, né, de 4 anos, de 5 anos, eles só são direcionados, assim, à parte de engenharia, à parte de medicina, cursos, a maioria dos cursos da área de humanas já não eram cursos presenciais. Eu estou falando de 2017, gente. 2017. E, assim, eu achei fantástico, porque eu falei, nossa, não precisa... Tem muitos cursos que eles reduziram a carga horária. Um curso de engenharia, eles têm curso que eles chamam de double. Cursos de engenharia, a pessoa sai em 5 anos formada em 3 engenharias. Mecânica, elétrica e civil. Olha só, você entra num curso de 5 anos e sai com 3 diplomas. Então, são cursos, por exemplo, de administração e comércio, relações internacionais, em 4 anos. Então, essa otimização, eu acho que essa questão da educação, quando a gente fala, né, você fala, qual a experiência? A minha experiência da educação foi até essa, né, de buscar para os meus filhos o que eu poderia oferecer para eles na questão da educação. E foi bem bacana, porque, assim, eu saí com um aprendizado enorme de lá, enorme, de como funcionam as universidades. Esta questão do EAD, né, é muito forte. E, se eu não me engano, a Unicamp, ela comprou uma metodologia de estudo de ensino EAD da Espanha, porque eles são pioneiros nessas questões de EAD. E é impressionante, toda a parte, para você ver como eles funcionam 100%, Nilmar, a parte de informática aí, é muito forte a parte de informática deles, gente. Eu fiz tudo para os meus filhos pela internet. Eu não fiz nada presencial. Eu contratei o curso deles, tudo pela internet. Eu fiz toda a parte burocrática da parte do consulado, toda pela internet. Então, essa questão é muito forte. A gente precisa realmente melhorar bastante essa questão do EAD. Acho que é Douglas, ela quer falar. A Luciana quer dar a palavrinha. Primeiro eu quero agradecer, porque é uma oportunidade, né, maravilhosa poder ter contato com a Cristiane. Estou amando, né, eu trabalho com ensino de inglês, mas enfim, para comentar, o que nós estamos fazendo hoje, realmente o Brasil, né, acordou de certa forma. Eu ainda acho que não, ainda falta muito. Já acontece há 20 anos fora do Brasil. Eu visito muitas universidades e escolas fora do Brasil. Trabalho com inglês, então eu trabalho com intercâmbios. Tenho mais de 300 escolas fora do Brasil, né, em parceria, mas enfim, justamente por isso. E ainda nós sentimos uma resistência tão grande com os brasileiros, né? Principalmente em Marechal, cidades menores, mas eu vejo, nós atendemos o Brasil todo hoje online, mas como ainda, com toda a pandemia, com todo esse processo, ainda as pessoas têm uma reação tão negativa com o online. E, enfim, para complementar a sua fala, e eu queria realmente dizer muito obrigada, porque o que você disse hoje, eu acho que abriu a cabeça de muita gente, né? Que legal. Nesse sentido. E que a educação realmente, como o professor Selmo diz, né? Precisamos mudar o paradigma, a educação precisa evoluir, nós estamos perdendo e muito para as universidades lá fora. Então, eu não estou na universidade, mas trabalho com o ISEP, enfim, como faculdade, mas justamente essa questão da educação. Então, eu reforço justamente essa necessidade e essa ideia de que temos sim que nos preparar para lá. Eu vejo pessoas da área de tecnologia, pessoas da área de TI, que não querem fazer aula online. Então, é uma incoerência muito grande. Eu acho que nós temos que olhar para entender que o mundo mudou, não será mais como antes. Porque eu vejo vários profissionais, né, do TI. Eu quero fazer aula com você. Ótimo, vamos fazer online? Não, eu queria presencial. Gente, você é de TI. Hello! Vamos! Então, assim,
É muito lindo falar dentro do discurso, que é muito bonito, que é tudo online. Gente, mas existem, né? Existem metodologias realmente eficientes. Aí vai também daquilo que você escolher. Mas é viável, sim, e nós precisamos nos adaptar. Era essa a minha fala. Muito obrigada. Enfim. De nada. E, Luciana, pegando um gancho seu, a gente realmente necessita. Sabe por quê? Porque agora a nossa competição não é só interna. Exato! Nós estamos competindo inglês, agora gente, com as universidades fora do país que estão, anos-luz à nossa frente, vendendo cursos. Exato! Né? A minha filha, o ano passado, na pandemia, fez 3 cursos numa universidade dos Estados Unidos. Exatamente. Remoto. Então, assim, realmente a gente precisa, porque senão essas empresas, esses outros países, essas outras entidades de fora, elas vão engolir a gente, assim, ó. Precisamos correr. Eu trabalho há 8 anos com online, né? Mas agora, então, que a gente expandiu de certa forma com isso. Mas ainda, justamente, eu questiono essa resistência. Mas, enfim, muito obrigada, né? E que tenhamos, né? Pessoas com a mentalidade, que as pessoas que hoje que participaram saiam daqui já com uma mente mais aberta e que possamos contribuir com a formação. Muito obrigada. De nada. Que bom, muito bom. Nilmar, você ia falar alguma coisa? Sim. Bom, parabéns, Cristiano, pela palestra aí. E o debate é gostoso, e a conversa é boa. A gente, como eu já comentei antes, a gente fez a implantação, uma experiência de uma certificação, implantar uma certificação um tempo atrás, da MPSBR, né? E quando a gente conversava com o pessoal, digamos assim, tem o pessoal do Manifesto Ágil, né? Não sei se vocês conhecem alguma coisa, mas na área de tecnologia surgiu o Manifesto Ágil e ele se estendeu para outras áreas, digamos, também não só na área de tecnologia. Tem alguns princípios que eles seguem, né? Que daí, assim, tinha sempre uma briga, engessar ou manter ágil, né? Na verdade, a gente foi ver, tudo é conciliável, né? Então, às vezes, assim, na prática, você primeiro precisa, quando implanta alguma coisa de certificação, você precisa passar pelo esforço para poder entender como melhorar. Exato. Eu acho que daí depois, assim, ao invés de ter a resistência, que às vezes comportamentalmente muitas pessoas têm a resistência de implantar certificação ou uma mudança na empresa. Você tem que passar pelo processo de aprender, que é fazer uma certificação, e daí depois você agiliza o processo. Torna ele mais simples, mais light, coloca sistema, reduz requisitos, exigências, papelada, né? Eu acho que seria a questão da universidade, a gente sabe que talvez mudar a cabeça de todos da universidade para poder implantar ISO vai ser difícil. Mas pegar uma área, um setor, não sei se é possível, né? Uma área da universidade, né, que a gente vê assim, tem algumas áreas que precisa, às vezes uma certificação pode até ajudar, digamos aí, a prestar mais serviço para a comunidade. Na área de laboratórios, né? A gente até sugeriu na nossa Câmara Técnica, né? O pessoal da área de laboratórios, assim, prestar serviço, daí certificado, eles vão ter muito mais, digamos assim, bala na agulha, né? Para poder vender seu serviço do laboratório. E assim, uma pergunta, com essa redução, eu vi que foi tirado, o procedimento de operação padrão foi tirado da exigência da ISO. É isso? Como? Pergunta de novo, Nilmar. O procedimento de operação padrão foi tirado da exigência da ISO? Como é que foi isso? É assim, antigamente a ISO exigia que você determinasse procedimento para cada atividade que você fosse realizar. Hoje, a ISO 9000, o que ela exige? Ela exige que você determine uma análise do seu negócio. Essa análise nada mais é que o seu planejamento estratégico. Então, você tem que ter o quê? Uma análise do seu negócio, olhando o quê? O que influencia fora da empresa para dentro da sua empresa e o que dentro da sua empresa tem ali de riscos operacionais, financeiros. Então, ela é uma norma hoje de gestão de negócio.
ela voltou a visão dela para análise de risco. Olha, eu quero investir vou dar um exemplo, eu quero ampliar o meu parque fabril, pegar ali colocar uma máquina nova, uma tecnologia nova. Qual o risco? O risco vai desde onde eu vou comprar esse maquinário, como ele vai chegar aqui, o que está envolvido nesse risco, eu vou pagar essa máquina aqui em dólar, tem variação cambial, como é que está o câmbio hoje? Eu estou falando de risco financeiro, ok? Eu vou colocar essa máquina, eu tenho que ter local para pôr essa máquina, eu vou ter que fazer um rearranjo da minha produção. Essa máquina vai vir com uma nova tecnologia, vou ter que treinar esse pessoal a usar a máquina, porque não vão saber usar a máquina. Tudo isso agrega dinheiro. Então, quando eu faço essa análise de risco, de simplesmente um novo investimento, eu vou começar a estimar o meu gasto financeiro, o meu investimento financeiro nesse sentido, e falar, poxa, quanto que eu vou ter que apropriar? Eu tenho esse dinheiro ou não? Eu vou ter que pedir empréstimo ou não? Qual é o risco? Então, sempre que eu for fazer essa análise, eu vou voltar essa análise para o meu risco financeiro. Então, essa é a diferença. Onde que ela exige que você tenha um procedimento, uma metodologia? Aonde realmente eu não tenho hoje, por exemplo, uma forma padronizada já, informatizada. Aí eu preciso de determinar e escrever. Mas se está informatizado, o padrão é a informatização. Então, o que acontece, Nilmar? Muitas empresas de consultoria não enxergaram ainda que a norma não exige mais procedimento para tudo. E não exige mais. Mas ela exige um exercício de eu enxergar dentro da empresa aonde ela se aplica o requisito. Eu vou dar um exemplo simples. A parte comercial, ela é regida por um requisito chamado 8.2, que fala sobre requisitos de pedido do cliente. Quer dizer, o cliente faz uma colocação de um pedido, né? Ou compra de um serviço, vamos falar aí de um serviço de educação. Vai comprar um serviço de educação, eu vou vender um curso. Se eu não tenho um sistema informatizado, ok? Aonde eu entro o nome do aluno, emito uma proposta, que essa proposta já tem um padrão dela, na maioria das vezes já existe um contrato pré-elaborado, né? Um padrão de contratual. Eu vou ter que formalizar isso de alguma maneira. Mas se eu já tenho formalizado, acabou, eu não preciso criar procedimento para isso, está pronto. Está informatizado, o meu sistema emite, o meu sistema gera o pedido, o meu sistema gera o boleto, meu sistema faz tudo. Por que eu preciso escrever? Não precisa mais. Na versão anterior, dizia que eu precisaria, na versão nem na anterior, na de 1994, exigia que você determinasse um procedimento para isso. Hoje não. Eu preciso demonstrar como a empresa atende. E hoje, a maioria das empresas já tem sistema informatizado para pedido de vendas, para pedido de compras. Então, isso já está coberto. Eu só preciso ver se tem algum item específico que está pedindo na norma que o sistema não atende. Faz uma revisão e está tudo certo. Então, não preciso procedimentar. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa que eu mencionei, que é uma empresa italiana, eles tinham um manual da qualidade, que não é algo obrigatório mais, antigamente era obrigado ter um manual da qualidade, né? Esse manual tinha 112 páginas. 112 páginas. Sabe o que eles têm hoje? Não existe manual, existe um documento que nós criamos, que é uma diretriz de como funciona o sistema, de 13 páginas. Aí, quando você chega na empresa e fala, eu vou tirar isso aqui, vou te dar 13, não. Ai, não me sinto seguro. Não é possível. É possível. É possível. Então, é isso que a gente fala de não ser necessário. Mas por que eu preciso ter esse procedimento dizendo as telas do meu computador que entra, que sai? Gente, treine o rapaz lá a usar o computador, a usar o sistema. Não precisa. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente vai tirando das empresas. Não para com isso, não precisa desse papel. É tinta, é toner, é tempo das pessoas imprimirem um papel que não vai agregar nada. Ele precisa saber usar o sistema. Só isso. E bem usado.
Mais nada. E cria uma instrução de trabalho para explicar como faz, até porque volta e meia o sistema vai mudando, você atualiza aquele documento em questão, né? Você vai ter um trabalho, porque o sistema é dinâmico, né? Uhum. Você vai atualizando o sistema, vai, né, mudando tela, e você vai... Pra quê? Ele precisa usar, saber usar, só isso. Isso aí. A Luciana quer falar alguma coisinha, manda lá. Só interagir um pouquinho aqui, Cris, eu acho que a revisão, principalmente a revisão 2015 da norma, acho que ela colocou a norma num patamar que era o sonho de todos os profissionais da área de qualidade, né? Então, ela deixou, a cara dela deixou de ser a cara de tanta necessidade de padronização de documentação e colocou ela numa parte de gestão de negócios que ajuda as empresas a rentabilizarem mais, para serem mais competitivas no mercado. Aí acho que é um grande gancho aí para a parte de universidades, né? Com todos esses entrantes que vocês têm agora, que são as universidades no exterior, com cursos online, vocês ficam tendo que ser muito mais competitivos no mercado, com melhores preços, melhores produtos, para poder rentabilizar melhor os seus negócios, né? É isso aí. Muito bacana. E aí, só para não deixar de comentar, a grande Raquel, que está conosco lá diretamente da Bahia, ela comentou aqui pelo chat que a Universidade Maurício de Nassau, estou falando certinho, é uma universidade particular e que tem a certificação ISO 9001. Então, só para deixar registrado aí o que ela compartilhou conosco. Gente, estamos passando um pouquinho do tempo. Alguém mais tem alguma colocação, alguma coisa? Por favor. Bom dia. Opa! A Marlise, é a voz da Marlise. Oi, Marlise, bom dia. É a Nelce. Nelce Copagril. Ah, desculpa, eu achei que fosse a Marlise, eu já estava dando oi. Então vai lá, Marlise, meu oi aí especial para você. Oi, Nelce, tudo bem? Vai lá. Tudo bem, Juliana, bom dia aos demais também. Então, eu sou da Copagril, eu sou gerente da qualidade aqui, e esse processo apresentado pela Cristiane, aí a gente já passou tudo. E assim, o que eu queria manifestar, inclusive para o representante aí da UniWest, que é o Selmo, essa necessidade de mudança cultural aí, e essa resistência que a gente enfrenta com os grupos, assim, não é uma característica exclusiva aí de algumas empresas, isso acontece em todo lugar. E as normas, elas vêm justamente para ajudar nesse sentido também, como elas vêm também para ajudar no sentido de posicionamento da empresa, da marca. A gente teve situações, a Copagril, ela tem algumas certificações, não na ISO ainda, Cristiane, tá? A gente vai buscar a 17025, que é na parte de laboratório, tá? Sim, conheço também. Sim, mas assim, a gente utiliza muito a norma ISO, a 9000, e de forma geral, a de auditorias também, a 19011, e a gente não certifica, não está certificando no momento, porque tem a questão de custo envolvido. Então, assim, para isso também cabe uma análise crítica aí. Em que momento ela vai me favorecer diante de clientes, de auditorias, enfim. Mas a gente aplica muito as práticas aí ditadas pelas normas, assim, que elas organizam muito o ambiente de trabalho, as empresas, a organização como um todo, tá? Elas nos ajudam a quebrar um pouco essas resistências, a facilitar a coisa, e assim, sempre no sentido de não engessar, né? Porque você falou assim, a gente escreve tudo que vai fazer, a gente acaba não fazendo tudo que escreveu, tá? Sim. Porque não sobra tempo e acaba sendo em demasia, tá? Isso ajuda a contribuir, às vezes, aquela visão dos gestores, da direção da empresa, no sentido de que está muito engessado, ele está demais, tá? Então, ele precisa ser aquela coisa light para o dia a dia, que realmente é colaborativa, que ajuda, que é o apoio, que é o suporte para o trabalho, tá? Então, nesse sentido aí dos POPs, dos planos de trabalho, das instruções de trabalho, quando a gente tem esse discernimento, assim, de fazer realmente só escrever o que não está previsto em sistema, o que a informática não nos possibilita, aí sim, aí flui legal mesmo, e a empresa passa a ter uma nova cara, assim, funciona muito bacana, tá? Então, assim, nós temos isso na prática, assim, a gente vivencia isso aqui na cooperativa, na área de grãos e de produção pecuária, Cristiane, tá? Ok. E justamente pela questão de termos clientes aí que
poderiam vir nos auditar, pela questão da gente ter algumas certificações, a gente evita justamente muitas auditorias, muitos questionamentos, porque a gente já tem uma evidência, né, de que a gente cumpre, né? Então, facilita realmente bastante. Eu pegando um gancho da Nelce, é importante, por exemplo, as empresas que são certificadas, elas deixam de serem auditadas pelos clientes. Porque o cliente que é certificado, ele acaba fazendo auditorias naquela que não existe uma certificação, porque não tem algo, se sente seguro, ele vai ter que fazer auditorias e tal. Então, as que são certificadas, simplesmente elas mandam um certificado e na maioria das vezes já está ok. Eu acho que esse ponto é importante. E o outro ponto, Nelson, que você falou que é bastante importante, é a questão realmente da dificuldade, né, do paradigma das pessoas quebrarem essa resistência. Essa resistência, gente, é normal em qualquer segmento, porque isso é intrínseco do ser humano. Muitas vezes, eu vou modificar aquilo que eu criei, até hoje eu fiz assim, por que eu vou modificar isso? Não tem porquê eu não quero mexer, porque eu fiz dessa forma há anos, eu não vou mudar, né? Então, é isso que acaba sendo aí essa resistência. Mas isso a gente vai quebrando aos pouquinhos, as pessoas vão vendo que aquilo é benéfico e dá tudo certo. Sim, e Cristiane, ainda complementando só para concluir, essa necessidade da gente certificar, enfim, rever toda a situação da gestão, da produção, enfim, como empresa, ela é uma força que ela vem do externo muito, ela às vezes não é voluntária da empresa optar por isso, mas ela é compulsória. A legislação te pede isso, o cliente te pede isso, e quando você está numa cadeia de produção, o fornecedor da embalagem, a gente precisa auditar o fornecedor da embalagem. Então, se ele estiver adequado, a gente já não audita ele. Sim. Mas eu audito o meu fornecedor, mas eu vou ser auditado pelo meu cliente. Então, é uma cadeia aí É uma cadeia. De força que vai levar para isso mesmo, né? É isso mesmo. Legal, obrigada, tá? De nada. Muito bom. A Marlise ativou a câmera. Ô, Marlise, que bom, você não me deixou falando sozinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bacana. Eu cheguei atrasada de novo, né? Mas gostei muito do que a Cristiane colocou em relação às faculdades, às universidades à distância, né? E a gente vê realmente que aqui na nossa região, além da resistência também, falta ainda o olhar da universidade em disponibilizar e deixar isso mais acessível e mais light, né? Esse acesso à informação, à formação à distância. Eu também, confesso, tive muito essa resistência, né? Sempre a gente pensava, não, presencial, você participa, você tira o tempo, sai de casa, vai lá e faz isso. Mas eu iniciei há poucos dias uma MBA à distância também, e confesso que eu vi que eu estava perdendo muito tempo, muito acomodada em casa, muito pensando, isso um dia vai passar, e não. E olha, muito melhor do que se eu estivesse indo até, tipo, São Paulo, participar lá de uma MBA presencial, porque eu estou participando com pessoas, professores, instrutores do mundo. Então, isso é um diferencial que o presencial você não consegue fazer tanto assim. Além do custo de deslocamento, estadia e tudo mais, você tem que se preparar uma semana antes para ficar fora da empresa, ficar fora da família. E enquanto que em casa eu à noite, ponto, agora vou sentar aqui na minha tela e vou participar da aula, ou vou assistir amanhã, ou o dia que eu estou fazendo outra coisa, eu estou assistindo a aula. Então essa flexibilidade realmente é sensacional. Então eu vi a participação do Selmo da universidade, que bom. Eu até comentava assim que é uma pena, né, que a nossa universidade não foi se adaptando aqui para atender os alunos à distância, nesse tempo de pandemia já, enquanto que outras faculdades, outras escolas, inclusive escolas do ensino fundamental, já estavam fazendo isso, né? Escolas particulares. E então os alunos não ficaram totalmente parados e à mercê do conhecimento.
Então, eu acho que é urgente agora que a nossa UniOeste, né, consiga se atualizar nisso e atender os alunos, porque realmente é uma pena que a gente fique tanto tempo sem o conhecimento sendo disseminado. Partiu dos próprios alunos a resistência. Chega a ser absurdo, né? Mas o próprio aluno não queria aula. Mas é o tal do comodismo, né? Como ele não precisa pagar também, né? Né? A universidade gratuita, então ele não tem muito compromisso. Mas e fora que eu não sei se ele tem a maturidade, né, para decidir, porque quantas coisas a gente talvez teria feito diferente nessa época de faculdade. Então, também eu acho que é um outro ponto relevante, fora que também não é pago. Mas eles têm todo o direito do mundo, tá? Bom dia, eu vou ter que falar também um pouquinho, né? Selmo, que é da reitoria, e eu sou professor da UniOeste aqui em Marechal Rondon. No caso da pandemia, é gestão mesmo. 5 meses para fazer a conversão do presencial para o online é gestão, não é culpa do aluno, tá? Então, temos que fazer autocrítica. Sim. Mas nós demoramos realmente como instituição. Na verdade, nós fomos uma das últimas universidades a adotar o EAD. Sempre houve uma resistência muito grande. Ainda existe, tá? Não é uma coisa que foi sanada ainda. Mas é uma coisa cultural. Eu já venho falando há 6 anos agora, né? Dessa necessidade de mudança. Mas, como o Douglas falou, a gestão não consegue enxergar dessa forma. Talvez pela essa resistência, por esse medo de mudança, por tudo isso que a Cristiane falou, né? Mas uma hora vai ter que fazer. Uma hora vai ter que fazer. Selmo, eu costumo dizer, eu trabalho muito com análise estatística, né? Quando a gente determina um sistema de gestão, um dos pontos importantes é a gente identificar como a gente vai medir aquele processo, que resultado aquele processo que eu mapeei, ele deve me entregar. E geralmente isso é alinhado com objetivos e metas. Por isso que a gente fala de planejamento estratégico, junto com o planejamento estratégico a gente alinha objetivos e metas. Então, existe uma coisa na estatística que a gente fala de análise de tendência. Então, por exemplo, eu faço análise de um indicador que eu determinei. Vou falar um indicador, faturamento. Eu fiz lá uma análise e determinei um crescimento de faturamento de X% no ano que eu vigente meu. E eu vou medir aquele indicador por até 4 meses. Isso vai me dar uma curva de tendência, positiva ou negativa. Se eu não fizer nada, se eu não estiver atingindo o meu objetivo e eu não fizer nada no meu 5º mês, com certeza a tendência vira fato. Isso é o que a gente analisa muito nas empresas, números, dados. Então, quando a gente monta o sistema de gestão, é em cima de quê? De processo, medição de processo, objetivos e metas. Se eu não estou atingindo, eu tenho que fazer algo, porque se eu não fizer algo, vai virar fato. E essa questão do EAD, se a gente for fazer uma análise a nível mundial, ela já virou fato há muito tempo, né? Ela já virou fato, já era tendência e agora virou fato. Então, é muito importante agora, né, realmente correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo já existe. Então, agora, é o que a gente fala na parte da ISO, né? Enquanto eu estou na tendência, eu faço uma preventiva, uma ação preventiva. Não aconteceu o fato. Quando aconteceu o fato, eu já faço uma ação corretiva, porque não tenho o que fazer, eu tenho que mudar, né? Então, é isso aí. Maravilha, pessoal. Mais algum comentário, alguma coisa? Muito bom. Hoje todo mundo com a câmera aberta, uma delícia ficar vendo todo mundo aqui. Eu adorei. Eu amei. Muito bom. Cristiane, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom. Fiquei muito satisfeita hoje, participantes de São Paulo, lá da Grande Nova Odessa, São Caetano do Sul e também a nossa querida Raquel, lá da Bahia. Então, muito bom, achei muito boa a participação. Hoje foi interestadual e aproveitando o gancho aí do Ademar Bayer, que ele escreveu aqui no bate-papo,
que, como sempre, foi uma manhã de aprendizado muito bom e parabéns a todos. Então, a gente vai encerrando aí o nosso encontro de hoje, agradecendo. Semana que vem, dia 21 de abril, quarta-feira, feriado, então a gente não vai ter um encontro. Então, o próximo dia 28 de abril, quarta-feira, às 8 horas da manhã. Um super beijo a todos. Cris, muito obrigada de novo e até a próxima. Tchau, muito tchau. Obrigada. Agradeço a todos pela oportunidade também de expor um pouquinho do meu trabalho. Tá bom? Legal. Beijo. Precisarem, estou por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.